faz 100 anos. Mais de 2.200 escuteiros de todo o país reuniram-se este fim de semana para participar nas comemorações do centenário e viver uma experiência marcante de contacto com a natureza e prática desportiva. A cerimónia de encerramento das comemorações aconteceu há pouco no Complexo Desportivo do Jamor, próximo de Lisboa. Durante todo o evento, os escuteiros realizaram várias atividades e experimentaram todo o tipo de modalidades desportivas. Ao assinalar esta data, a Associação de Escuteiros de Portugal quis reforçar a ideia de que a missão dos escuteiros é educar os jovens para desempenharem um papel ativo na sociedade. Os escuteiros de Portugal estão abertos a jovens dos 6 aos 21 anos e a adultos que queiram dar o apoio como voluntários. José Araújo, ele é o escoteiro-chefe nacional, é por assim dizer o chefe dos escuteiros em Portugal. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. O que é ser escoteiro? Ser escoteiro é uma maneira, é uma forma de estar na vida, é gostar de estar em contacto com os outros, de partilhar experiências, de trabalhar em grupo, fazer parte de equipas que desenvolvem atividades, sobretudo na natureza. Esse é o nosso cenário por excelência, onde efetivamente se concretizam as atividades que as crianças e os jovens nos propõem. Portanto, é efetivamente um grupo de pessoas, somos pessoas que se preocupam com a sociedade e com os jovens e com as crianças e que tentam transmitir-lhes valores, que afinal são os valores que todos nós gostaríamos que a sociedade tivesse nos seus cidadãos, como sendo uma sociedade que não precisa que andemos atrás uns dos outros para dizer o que é bem feito e o que é mal feito. Portanto, se as pessoas interiorizarem efetivamente esses valores que são os que estão plasmados na nossa lei, isso é ser escoteiro. Como é que se processa? O que é que faz um escoteiro? Exatamente, como é que se processa essa transmissão de valores para os escoteiros? O escotismo é uma escola diferente. Portanto, é uma escola que não tem as características da escola habitual. Aquilo que fazemos com as crianças e com os jovens é efetivamente dar-lhes oportunidade para que eles aprendam a fazer as coisas. As atividades são o culminar de um processo educativo. Eles, no seu dia-a-dia das reuniões, dos encontros que vão tendo, vão fazendo a escolha do que querem fazer, propõem entre eles, depois decidem efetivamente o que vão fazer. O nosso papel de adultos é ajudá-los a atingir efetivamente o objetivo que eles se propõem. Portanto, é um método diferente da escola tradicional, em que alguém decide qual é o programa educativo para completar no final do ano e todos têm que fazer a mesma coisa, não é? Portanto, esta grande diferença faz com que efetivamente os jovens se interessem por aquilo que vai acontecer, porque foram eles próprios que propuseram. Portanto, vocês no fundo são uma escola de boas práticas. Exatamente, exatamente. Somos uma escola em que a ferramenta é, efetivamente, o aprender a fazer as coisas. Onde errar não é crítico. Errar faz parte do processo. Portanto, ninguém é avaliado negativamente pelo facto de uma atividade não ter corrido a 100%. Até se calhar até é bom que não corra na perfeição. Só errando é que conseguimos aperfeiçoar. Precisamente. Portanto, o errar é para nós visto como perfeitamente natural. Os jovens, as crianças estão a fazê-lo entre pares, entre amigos da mesma idade. Portanto, ninguém vai criticar o vizinho do lado se o arroz não estava bem temperado, porque afinal vão todos comer do mesmo arroz. O que vão fazer é, da próxima vez, chegar a casa, pedir à mãe para os ajudar a temperar melhor o arroz, para que na próximo acampamento o arroz seja mais saboroso para todos e não apenas para aquele. Era um pouco o que eu lhe ia perguntar exatamente. No terreno, cozinham, o que é que aprendem, enfim, porque nós costumamos ver grupos de escoteiros a miúdo por aí. O que é que, quando são essas concentrações, esses trabalhos de grupo, o que é que aprendem, o que é que fazem? Conte-nos um pouco, para quem não sabe o que é. Exato, depende do tipo de atividade. Por exemplo, aquilo que estivemos a fazer este fim de semana é diferente do que são as atividades tradicionais dos escoteiros, não é? Aqui estávamos num conceito de festa, em que uma equipa preparou a festa e convidou todos os escoteiros da nossa associação para virem viver a festa dos 100 anos. Portanto, não foram os jovens que prepararam aquilo que vieram fazer. Na situação normal, é precisamente o oposto. Como eu dizia, entre eles pensam algumas coisas, pensam alguns projetos. Imagina um grupo de Viana do Castelo, ou de Braga, ou do Porto, decide fazer uma atividade no Algarve. Por exemplo, atravessar a costa Algarvia em bicicleta. Pronto. Durante algumas semanas, se não meses, aquilo que eles vão fazer é preparar toda essa atividade. Vão ter que contactar os escoteiros do Algarve, escolher com eles os melhores percursos, as melhores horas para fazer determinadas coisas, o que é que efetivamente existe mais interessante para ir ver e visitar,
Portanto, todo o processo que nós possamos imaginar enquanto adultos para que uma atividade decorra bem daqui a uns meses. Mas isso é feito por eles, efetivamente. Depois vão viver essa atividade que foi proposta por eles e no final vão de avaliar e o que não correu bem, como eu dizia, farão melhor. Ora, se a atividade, por exemplo, tiver uma componente de acampamento, uma das coisas que vão ter que fazer é precisamente fazer a sua própria comida. Portanto, ou em casa, com a ajuda dos pais, envolvendo os pais precisamente nesta dinâmica educativa, ou então, por exemplo, num sábado na sede do grupo de escoteiros, chegarem lá de manhã e só saírem à tarde e terem que almoçar lá, portanto podem testar essa emenda sem terem que o fazer já no campo, há de chegar um momento em que aquilo há de sair bem. Portanto, esta é a maneira de fazer as coisas nos escoteiros, é mesmo metendo a mão naquilo que tem que ser feito. Ou seja, um trabalho para reparar algo na sede, ou seja, uma preparação de uma atividade que depois se vai concretizar no terreno. Portanto, as pessoas, quando nos veem cá fora, só veem a componente final da atividade, em princípio. Portanto, só veem os escoteiros a ir acampar. Uma ignorância. Também costumam auxiliar pessoas, Claro, como falou, em arranjar sebes, etc. Costumam fazer esse tipo de coisas? As pessoas também veem nos escoteiros um grupo de pessoas que estão sempre disponíveis para ajudar. Portanto, E em quem podem confiar, e a quem podem confiar e que sabem, portanto, precisamente por aquilo que eu dizia, sabem que são pessoas que têm valores, princípios que são confiáveis. Portanto, se uma instituição qualquer precisar de ajuda, sabe que se for bater à porta do grupo de escoteiros, nós, dentro das nossas competências, seremos pessoas disponíveis para ajudar. Portanto, isto, o que é que fazemos perante a sociedade em concreto, pois vai depender da localidade onde o grupo está inserido. Uma localidade tem uma necessidade, outra terá uma necessidade completamente diferente. Da mesma maneira que as próprias aspirações dos jovens também são diferentes, não é? Portanto, um jovem mais urbano, se calhar, pensa em fazer atividades mais de campo. Um jovem que viva, por exemplo, numa aldeia, se calhar propõe-se fazer uma visita a Lisboa, visitar o Oceanário. E os jovens que seguem a vida do escotismo, quando se tornam adultos como nós, onde é que se enquadram? Passam a ser líderes também, não é? Exatamente. Portanto, o nosso programa educativo... É uma espécie de carreira, digamos assim. Se assim quiserem entendê-lo. Nós, como dizia na sua introdução e muito bem, a nossa missão não é formar escoteiros. Ou seja, a nossa missão primeira não é formar futuros dirigentes de escoteiros. A nossa missão primeira é contribuir para que os jovens que estão connosco durante alguns anos cheguem a adultos, sendo adultos responsáveis, empenhados na sua sociedade, preparados, com competências que os outros reconhecem como sendo competências úteis. Essa é a missão primeira do escotismo. Se, quando eles chegam ao final do nosso percurso, que está previsto ser aos 21 anos, quiserem continuar a ser escoteiros, então nós temos muito gosto em recebê-los do outro lado da barricada, que é serem os líderes das gerações novas. Duas perguntas, porque o tempo já terminou. A primeira é muito rápida. Quantos escoteiros há em Portugal? Em Portugal, cerca de 80 mil. Na nossa associação, 13 mil, porque há duas associações de escoteiros em Portugal. E é legítimo... Porque é que há uma diferença entre escoteiro com O e escoteiro com U? Pronto, até é curioso que me pergunte isso, porque eu acabei de dizer que existem duas associações. Portanto, a nossa associação chama-se Associação dos Escoteiros de Portugal, escreve-se com O. A outra associação chama-se Corpo Nacional de Escutas, e portanto escutas escreve-se com U, e daí as pessoas estarem habituadas a ver escoteiros, escotismo, escrito com U. Portanto, são duas associações. O que distingue as associações, portanto, e isso penso-me que é o mais importante passar agora, é que, para além da questão da grafia, a nossa associação sempre foi uma associação aberta a todas as pessoas, independentemente da sua religião, e o Corpo Nacional de Escutas é uma associação que pertence à Igreja Católica e, portanto, os seus membros são todos católicos. Esta é a diferença. Na prática, no terreno, no trabalho que fazemos no dia-a-dia, somos associações idênticas e fazemos muitas coisas em conjunto. A componente religiosa de uma associação ou da outra associação, aí sim é que existe a diferença. José Araújo é escoteiro-chefe nacional, é ele, por assim dizer, o presidente dos escoteiros. Muito obrigado pela sua presença e parabéns por estes 100 anos. Muito obrigado pelo convite e ainda bem que neste nosso centenário a sociedade também está desperta para os nossos valores e nos convida para estarmos aqui a falar daquilo que fazemos. Muito obrigado. Muito obrigado.